Fala, fala galera! Olha só, nessa nossa videoaula aqui, nós estaremos resolvendo a questão de número 48 da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2020, tá? Lembrando a vocês que o vestibular da Unicamp de 2020 foi feito no ano passado, em 2019, e que eu sempre me baseio no modelo QX da primeira fase do vestibular da Unicamp, tá? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui que é bem legal, olha só. As caldeiras são utilizadas para alimentar máquinas nos mais diversos processos industriais, para esterilização de equipamentos e instrumentos em hospitais, hotéis, lavanderias, entre outros usos. A temperatura elevada da água da caldeira mantém compostos solubilizados na água de alimentação que tendem a se depositar na superfície de troca térmica da caldeira. Esses depósitos ou incrustações diminuem a eficiência do equipamento e, além de aumentar o consumo de combustível, podem ainda resultar em explosões. A tabela e a figura a seguir apresentam, respectivamente, informações sobre alguns tipos de incrustações em caldeiras e a relação entre a espessura da incrustação e o consumo de combustível para uma eficiência constante. Então, vamos lá continuar vendo o que o problema nos proporciona. Primeiro que isso aqui não é uma tabela, né? Isso aqui é um quadro, o problema fala que isso aqui é uma tabela, isso é um erro conceitual, mas tudo bem. Então, olha só, esse quadro nos fornece o tipo de incrustação com sua respectiva condutividade térmica nessa unidade aqui, kJ por metro por hora por grau Celsius, tá? Então, por exemplo, se a incrustação for de base de sílica, a condutividade térmica é 1,3. Se for de base de carbonato, a condutividade térmica é de 2,1. E se for de base de sulfato, a condutividade térmica é de 5,5, tá? Então, perceba que a base de sílica é a que tem menor condutividade térmica, a base de sulfato é a que tem maior condutividade térmica, e aqui a base de carbonato fica no meio termo entre os dois, tá? Outra informação importante que o problema nos dá é esse gráfico, e é importante você saber analisar esse gráfico, tá? Esse gráfico no eixo vertical nos diz o incremento do consumo de combustível em porcentagem, tá? E no eixo horizontal nos diz a espessura da incrustação em milímetro, beleza? Então, percebam que tanto para a curva A, a função A, quanto para a curva B, a função B, essas curvas são crescentes, tá ok? Essas duas funções A e B são crescentes, ou seja, quanto maior for a espessura da incrustação, maior será o incremento do consumo de combustível em porcentagem, tá? Ou seja, quanto maior for a espessura da incrustação, mais combustível vai ser necessário para realizar o que deve ser realizado na caldeira, tá ok? Então, olha só, considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que as curvas A e B podem representar, respectivamente, informações sobre incrustações. Então, o problema pergunta, né, qual a curva A e B podem representar qual tipo de incrustação nesse nosso problema, tá? Então, olha só, eu criei aqui um esqueminha, tá? Um esqueminha que esse recipiente de cor preta representa a nossa caldeira, tá ok? E aí, nesta caldeira, eu encho de água, né? Para poder, por exemplo, ferver essa água e, por exemplo, esterilizar materiais hospitalares. É uma aplicação dessa caldeira, tá? E aí, o que eu faço? Eu vou ceder calor para essa caldeira, tá? Eu vou colocar essa caldeira em uma fonte de energia térmica, tá ok? E ali, o que eu faço com essa água? Eu vaporizo, tá? Eu vaporizo não, eu fervo essa água para poder esterilizar equipamentos hospitalares, nesse meu exemplo aqui. O próprio problema fala que é uma aplicação. O que acontece? Quando eu cedo calor para essa caldeira, eu estou cedendo calor
para o ferro, né? Vamos supor que essa caldeira fosse feita de ferro. Eu estou cedendo calor para essa base aqui. E aí essa base vai ceder calor para a água, tá? É um ciclo. Eu cedo calor para esse ferro vai ceder calor para a água e vai aumentar a temperatura da água, a água vai ferver e vai ceder não, vai fazer o que tem que fazer ali, que é o processo de esterilização, por exemplo, tá? Olha só, o que o problema fala? O problema fala que materiais ficam depositados no fundo dessa caldeira. O problema chama esse material de incrustação, tá? Então, esses materiais solubilizados podem se depositar no fundo da caldeira. E, pessoal, o fundo da caldeira é justamente o local onde existe a troca térmica, né? A troca de calor, no caso, a transferência de calor. Okay? É justamente a base da caldeira que transfere calor para a água, fazendo com que a água ferva. Então, quando eu tenho materiais solubilizados, quando eu tenho incrustação no fundo dessa caldeira, eu dificulto essa troca de calor, né? Eu acabo dificultando essa troca de calor entre a caldeira e a água. Okay? Então, é um problema para a gente, tá? Então, a gente vai ter que analisar aí as situações. Então, olha só, eu tenho aqui o nosso quadro e a nossa função, né? As nossas duas funções, o nosso gráfico, tá ok? Eu vou botar a minha tela aqui no meio dessa caldeira, cara. Eu vou ferver aqui nessa água. Olha só, galera. Vamos interpretar esses dados, né? Vamos fazer uma análise em cima desse gráfico e pensar também nesse quadro informativo aqui, tá ok? Olha só. Lembrando que eu tenho uma função, né, um gráfico espessura por incremento do consumo de combustível, eu tenho as funções A e B. O que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui o valor de referência 1 milímetro. Ou seja, eu vou supor que a incrustação A e a incrustação B tenham 1 milímetro de espessura, ou seja, vão ter a mesma espessura. Tá? Se eu olhar na função B, na curva B, para 1 milímetro de espessura, eu tenho um incremento de quase 4% do consumo de combustível. Tá ok? Então, para 1 milímetro de espessura da incrustação B, eu tenho um incremento de quase 4%. Eu vou precisar de quase 4% a mais de combustível para poder realizar o que deve ser realizado na caldeira. Vamos olhar para a curva B. Para a mesma espessura de 1 milímetro, eu vou ter um incremento do consumo de combustível em porcentagem de quase 8%. De quase 8%. Ou seja, é quase o dobro, né, da curva B. Tá? Perceba que para a mesma espessura de 1 milímetro, eu tenho aqui um incremento de quase 4% e um incremento de quase 8%. Ou seja, olha a pergunta que vocês têm que ter em mente. Quem tem a melhor condutividade térmica? A ou B? Quem tem a maior condutividade térmica? Essa é a pergunta que vocês têm que ter na mente de vocês. Quem tem a maior condutividade térmica? A ou B? Galera, a incrustação que tiver a melhor condutividade térmica é justamente aquela que vai gerar o menor incremento do consumo de combustível. Tá ok? É inversamente proporcional. Tá? Então, perceba que para o mesmo valor de 1 milímetro de espessura de incrustação, a incrustação B só vai pedir um incremento de 4%. A incrustação A pede um incremento de quase 8%. Tá? Então, a incrustação do material B possui maior condutividade térmica da incrustação do material A. Tá ok? E aí, eu vou trabalhar em cima dessa minha conclusão. O que eu escrevo aqui? O KB, galera, o KB é a condutividade térmica do material B. O Ka é a condutividade térmica do material A. Eu tirei essas conclusões pegando um valor de referência, tá, para a mesma espessura de incrustação
e observando o incremento do combustível, do consumo de combustível. O A pede um incremento maior, ou seja, a incrustação A vai transferir calor com mais dificuldade, né? Vai transferir menos calor do que a incrustação B. A incrustação B transfere calor, faz essa transferência de calor para a água com mais facilidade. Então, o KB é maior do que o KA. Tá? A condutividade térmica da incrustação B é maior do que a condutividade térmica da incrustação A. Então, olha só. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que as curvas A e B podem representar, respectivamente, informações sobre incrustações A e B. Então, olha só. O A pode ser de sulfato e o B pode ser de carbonato? Vamos verificar. Olha só. O A, né, o A de sulfato tem uma condutividade de 5,5. Tá? O A seria o sulfato de acordo com a alternativa A. Tá? Então, a base de sulfato tem condutividade térmica 5,5. A de carbonato tem 2,1. Não pode ser. Não pode ser porque aqui seria o B e aqui seria o A. E a condutividade térmica de B é maior do que a condutividade térmica de A. Então, perceba que aqui a condutividade térmica de A é maior do que a condutividade térmica de B. Então, não pode ser letra A. Tá? Vamos ver a letra B de bola. O material A pode ser o sulfato e o material B pode ser a sílica? Vamos ver. O sulfato, 5,5. A sílica, 1,3. Não pode. Por quê? Porque a condutividade térmica de B é maior do que a condutividade térmica de A, de acordo com o gráfico. E aqui o B, que seria a sílica, é 1,3 e o A é 5,5. Então não pode. Letra D de dado. O material A poderia ser a sílica e o material B poderia ser o carbonato? Vamos ver. A sílica tem 1,3. O carbonato, 1,5. Sim, poderia. Por quê? Porque KB é maior do que KA. E justamente a condutividade térmica do carbonato é maior do que a condutividade térmica da sílica, de acordo com o quadro. Tá? Letra D de dado. Vamos ver a letra D de dado. O material A poderia ser o carbonato, 2,1. E o material B poderia ser a sílica? Não. Porque a sílica aqui é menor do que o carbonato. E o B é maior do que o A. Então, não poderia ser a letra D de dado. Por isso, a resposta correta do nosso problema, letra C de casa. Tá ok? De acordo com o gráfico e de acordo com o quadro, tá? A curva A pode representar a incrustação de sílica, né, de base de sílica, e a incrustação B, né, a curva B, pode representar a incrustação de base de carbonato. Tá? Sendo que KB, que é a condutividade térmica do carbonato, que é 2,1, é maior do que Ka, que é a condutividade térmica da sílica. Tá? Então percebam, galera, esse problema, né, assim como muitos problemas da Unicamp de Física, vai te exigir muita interpretação de quadros, de gráficos e de informações. Tá ok? Um problema nem tão difícil assim, pensando na física, na matemática da coisa. Tá? Pessoal, espero ter ajudado vocês na resolução desse problema. Espero ter ajudado vocês a ter entendido a teoria. Tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou, se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês. Lucas, eu gostei da sua videoaula. Galera, se você gostou da minha videoaula, o seu pagamento é o seu like, tá? Mas só se você gostou. Se você gostou, como que você pode me pagar por essa videoaula? O seu like. Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like. Se você está no YouTube, vou deixar uma playlist aqui em cima, um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2020, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões. Se vocês estão no Instagram, vá lá no meu GTV, procura pela série de vídeo Unicamp 2020 Resolução, vocês vão encontrar lá as resoluções das outras questões. Tá? Pessoal, um forte abraço, muito obrigado por ter me ouvido até aqui, muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê na próxima, certamente. Valeu!